Nota sobre a lição da antipoesia. 1. Na antipoesia se busca a poesia, não a eloquência. 2. Os antipoemas devem ser lidos na mesma ordem em que foram escritos. 3. Temos que ler com o mesmo prazer os poemas e os antipoemas. 4. A poesia passa, a antipoesia também. 5. O poeta fala a todos nós, sem fazer nenhuma distinção. 6. Nossa curiosidade nos impede muitas vezes de gozar plenamente da antipoesia por tentar entender e discutir aquilo que não se deve. 7. Se quer aproveitar, leia de boa fé e não se alegre jamais em nome do literato. 8. Pergunte com boa vontade e ouça sem contestar a palavra dos poetas. Que não te desagradem as sentenças dos velhos, pois não as proferem por acaso. 9. Saudações a todos. O episódio de hoje é uma viagem para o Chile, ou melhor, uma sucessão de viagens para o Chile. A gente vai te contar a história de uma leitora brasileira e a peregrinação dela para encontrar seu poeta favorito, Nicanor Parra. Mais tarde, essa série de idas ao país deu origem à primeira antologia do poeta publicada no Brasil, só para maiores de 100 anos. E a tal leitora foi uma das inspirações para um romance de outro autor chileno, o Alejandro Zambra. Será que você já sabe de que livro do Zambra eu tô falando? A gente te conta já já. Eu sou a Flávia Santos e este é o Livros no Centro. Sou a livreira coordenadora da livraria Megafauna e tô sempre por aqui. A cada episódio, um dos 3 livreiros da equipe me acompanha. Hoje, quem tá comigo é o Melvin Brito. Além das histórias, neste podcast, a gente também vai te recomendar boas leituras. Vai que uma dessas recomendações não encontra um leitor inusitado e vira um caso pra gente contar por aqui. Então, para começar, a Rita Palmeira, curadora da livraria Megafauna, vai contar sobre a saga da arquiteta e tradutora Joana Barossi, atrás do poeta e matemático chileno Nicanor Parra. Nicanor Parra foi um dos poetas chilenos mais importantes do século XX. Ele é o criador da antipoesia, autor de um texto debochado, provocador e que recusa as formas muito requintadas e distantes do idioma popular. O poema que abriu esse episódio se chama Nota sobre a lição da antipoesia e está na antologia de que falou a Flávia no início. Na vida e na escrita, Parra fez as próprias leis. O negócio dele era surpreender pelo sarcasmo, pela desordem, cutucar o leitor. Seu livro Poemas e Antipoemas, publicado nos anos 50, revolucionou a poesia sul-americana e influenciou gerações de autores no mundo todo. Até sua morte, em 2018, Parra continuou escrevendo isolado na sua casa no vilarejo de Las Cruces, um pontinho à beira do Oceano Pacífico. Foi esse ponto que a arquiteta, tradutora e professora Joana Barossi mirou no seu mapa, aqui da sua casa em São Paulo. Decidida a encontrar o poeta, fez as malas e partiu em direção a Las Cruces. A Joana é a protagonista da nossa história. A vida dela tem muito das relações entre espaço e narração. E a história que a gente conta hoje não foge à regra. Até porque esse episódio se passa essencialmente em 2 casas muito importantes para a literatura chilena. A primeira é onde morou Parra, no balneário a mais ou menos 100 quilômetros de Santiago, no Chile. E a outra fica na capital. É a casa do escritor Alejandro Zambra, onde a Joana ficou hospedada durante a busca pelo tete-a-tete com o poeta da sua vida, de quem depois ela virou tradutora no Brasil. Antes de chegar no Chile, vamos conversar com a Joana e entender como tudo isso começa, num interesse mais abrangente que ela já tinha pela literatura latino-americana. Eu morei na Colômbia 2 anos e já estava nessa investigação, fazia muitas viagens em busca justamente dessas literaturas que não chegavam aqui, né? Que não tinham sido traduzidas. E a partir da Colômbia, do meu ingresso mais fortemente assim no universo do espanhol, né, da língua espanhola, a pesquisa ela se intensificou. O primeiro contato da Joana com a obra do Parra foi nesse espírito de pesquisar e trocar livros.
Ganhou de um amigo poemas e antipoemas com uma dedicatória inusitada. Fez um desenho, assim, bem tosco, assim, de quem não sabe desenhar, escrito "Vamos te ensinar a dançar la cueca", que é uma música tradicional lá. Então tinha já esse humor, sabe, até essa incursão meio do humor. Foi essa vez que ele trouxe justamente pra gente ler junto. Isso deve ter sido, sei lá, 2008, 2009. Foi esse livrinho que eu levei pra viagem, e por uma das viagens que eu fui, das primeiras que eu fui pro Chile. A viagem que inaugura essa relação da Joana com o Chile e a poesia chilena foi em 2010. Ela visitou os lugares sobre os quais o Parra falava nos seus poemas e saiu à procura dos livros dele para trazer para casa. Aqui, a gente ainda está falando de um tempo em que ela estava começando a conhecer o trabalho do poeta. E foi ao Chile por coincidência, sem ainda imaginar a dimensão que o país tomaria na vida dela mais para frente, como você vai ouvir já já. Trouxe vários livros, assim, meio misturados. E aqui, com mais calma, fui pesquisar o que já tinha sido traduzido. Eu não conhecia muito, para falar a verdade. Nessa época, o Parra tinha pouco ou quase nada vertido ao português. Era só o volume Nicanor Parra e Vinícius de Moraes, publicado pela Academia Brasileira de Letras e pela Academia Chilena de la Lengua, em 2009. E alguma coisa na figura desse escritor e matemático desordenado e na obra dele já deixava ela fascinada. É justamente a demolição daquilo que se espera de um determinado gênero, né? Então a gente é um pouco criado e formado para se esperar algo da poesia. E daí ele usa essa forma para tratar de outros temas, seja ele o humor, seja ele a escatologia, seja ele simplesmente o fator de surpresa, porque ele constrói uma imagem, depois ele destrói, sabe? Então é a percepção de que o diálogo com a forma ele é fundamental, inclusive para negá-lo. Por causa de um compromisso profissional, a Joana teve que voltar ao Chile em 2012. E talvez acabasse mesmo sendo só uma viagem de trabalho. Só que meses antes, aqui no Brasil, lá em Paraty, ela conheceu o escritor que mudou a direção dessa história, o Alejandro Zambra. Eu fui para Flip e conheci o Alejandro lá. E daí essa foi a ponte. Digamos, eu acho que para mim o principal, porque a gente se conheceu lá e depois a gente trocou uns e-mails e falando já de Parra muito, e daí eu falei que eu iria e ele falou pra gente se encontrar. Para quem não sabe, Alejandro Zambra é um escritor chileno radicado no México. Ele faz parte de uma das gerações de escritores no país que foram influenciadas pela obra do Parra. E mais do que isso, trabalhou como editor do poeta quando ainda morava no Chile. Quando a Joana foi visitar o Zambra em Santiago, ele mostrou para ela o facsímile de uma tradução que o Parra tinha feito da peça Rei Lear, do Shakespeare, repleta de anotações do próprio Parra. Fiquei totalmente fascinada por aquilo. E uma espécie de um diálogo, porque o Parra recebe aquela versão impressa e fica fazendo o diálogo dele mesmo. Então ele corta uma coisa e fala, acho que o Nicanor deve cortar isso, sabe? Ele fica o tempo todo assim. Então qualquer anotação do cara é mega divertida. Tipo, ele não descarta, sabe? Ele não usa a palavra em vão jamais. É sempre com uma identidade. E daí aquilo, fiquei maluca. Parra não só traduziu Rei Lear para o espanhol, ele adaptou o texto para a realidade do Chile. Para os conflitos chilenos, inclusive tem citações do território chileno. É uma versão do Parra de Shakespeare, né? Então tem uma coisa de... Claramente, na ação dele de tradutor, ele leva isso muito a sério. É uma versão. A Joana e o Zambra começaram a conversar sobre essas particularidades do Parra. E aí ela se entusiasmou em traduzir alguns poemas dele, sem ambição de publicar ainda. Era mais um jeito de estudar, de entender a obra dele. A gente ficava trocando essas coisas, mas o que katsu significa essa palavra? Então tem muito chilenismo, né? Muita palavra inventada. Então ele vinha me ajudando e a gente ia junto. A ida ao Chile e as trocas sobre livros fortaleceram a amizade da Joana e do Zambra, que continuou por trocas de e-mails depois que ela voltou para o Brasil. Essa conversa toda também intensificou o encanto da Joana pelo Parra e a convicção de que ela precisava conhecê-lo. Então, sim, ela foi mais uma vez ao Chile. E é aqui que os cruzamentos entre arquitetura e literatura começam a tomar a nossa história. Joana viajou até Santiago e ficou hospedada na casa do Zambra. E quem escuta a narração da Joana fica com a impressão de que o cenário foi escolhido a dedo,
a começar pela composição das estantes do quarto em que ela dormia. Fiquei 2 dias com ele, depois ele foi viajar, eu fiquei sozinha naquela casa durante uma semana lendo. Por acaso, a poesia chilena ficava no quarto onde eu ficava lá em cima, quarto de hóspedes. Tipo, essa que eu já li tudo, deixa aí. Então eu dormia ali entre a poesia chilena, então com certeza foi fundamental ter ficado sozinha num hotel ou no meio dessa biblioteca. O Chile é conhecido por ser o país dos poetas. Outros 2 países, volta e meia, são referidos assim também, Polônia e Portugal. No geral, isso acontece quando os escritores mais famosos de determinado país são poetas. No caso do Chile, ninguém sabe ao certo de onde vem isso, mas muito provavelmente do fato de os 2 chilenos laureados com o Nobel de Literatura serem poetas, Gabriela Mistral e Pablo Neruda. Corre entre os poetas que 2 escritores foram fundamentais para fazer ecoar essa aura de terra de poesia. Roberto Bolanho, mais conhecido no Brasil por sua ficção, mas ele também poeta, e, olha ele de novo, Alejandro Zambra. Os 2, cada um à sua maneira, ficcionalizaram isso. Aliás, no poeta chileno, Romance do Alejandro Zambra, publicado no Brasil em 2021, a certa altura se lê, abre aspas, "O Chile tem belas paisagens e bons vinhos, mas para mim, pessoalmente, o melhor é a poesia", diz Pato. "É a única coisa realmente boa. É a única coisa em que a gente ganha a Copa. 2 Copas do Mundo. Somos bicampeões na Copa do Mundo de Poesia. É a única coisa em que somos comprovadamente bons." Fecha aspas. O livro foi publicado pela Companhia das Letras, com tradução do Miguel Del Castilho. E aqui a saga começa. Você ouve agora, na voz da Nina Knudson, uma parte do relato da Joana sobre o começo da busca pelo ídolo, que já era quase centenário na época. A casa de Nicanor Parra fica incrustada num dos braços da pequena baía de Las Cruces, a 100 quilômetros de Santiago, onde a rua Pedro Illich cruza com a Lincoln, configurando no mapa uma cruz meio torta. Sujo de poeira, parado em frente a um portão branco, o famoso Fusca prateado do poeta. A casa de Parra fica alguns degraus abaixo do nível da rua. Encaixada na topografia, se aproveita da inclinação do terreno para se abrir sobre o mar. Na fachada oposta, que eu não via, imaginava uma grande varanda sobre a qual estariam dispostas algumas cadeiras confortáveis, onde o poeta, agasalhado, observaria o oceano. No entanto, na altura de meus olhos, o mar estava encoberto pela superfície do telhado escuro da casa de pequenas telhas de madeira típicas da arquitetura autóctone chilena. A casa é construída sobre uma base de pedras encorpadas que se estende configurando um platô que a contorna. As pedras formam, em frente à porta de entrada, um pequeno alpendre, sobre o qual pousam 2 cadeiras metálicas de estofado de plástico roxo. E na porta de madeira maciça, a inscrição em spray negro que diz Antipoesia. Esse é um trecho do pós-fácil da antologia do Parra, Só para Maiores de 100 anos, lançada pela editora 34 e organizada e traduzida pela Joana e pelo Cid Piquet. No pós-fácil, a Joana narra essa primeira ida dela à casa do poeta. Nessa época, a Joana tinha lá seus 20 e tantos anos. Foi de ônibus, sozinha, com a ajuda de um mapinha impresso e do que ela lembrava de ter visto em fotos da fachada da casa dele. É uma paisagem mais ou menos conhecida pelos admiradores do Parra, que já devem ter esbarrado por aí, com imagens do Fusca e do portão grafitado em que se lê Antipoesia, uma intervenção que o poeta nunca pagou. Então fui chegando, quando vi, reconheci aquela cena. Tem essa garagem, mas que virou uma espécie de um ateliê que desce, assim, né? Porque fiquei numa pendente. E tem uma janela que dá a volta toda que olha para o mar. Então eu conseguia, pelo vizinho, acessar uma diagonal, assim. E aí o cara tava lá, sentado e batendo um papo. Ele tava sozinho. Só que bem essa cena de poeta maluco, descabelado, relendo, né? Provavelmente de memória, recitando alguma coisa. A Joana ficou por um tempo espiando Parra pela fresta do portão e pensando no que iria fazer. Qual seria o próximo passo? E não imaginei que, de fato, eu ia vê-lo, saca? Fiquei só no tipo, bato ou não bato. Tava angustiada. Para Joana, a ideia de bater a porta do Parra para fazer qualquer comentário despropositado era insuportável. Pior do que não bater.
Mas a emoção não estava colaborando muito para criar um cenário diferente disso. As palavras fugiam com nervosismo e o que ela conseguia articular no momento era só um grande vazio. Aí a Joana se viu dividida. Se por um lado uma convocação interna a estimulava para o encontro com que tanto sonhou, do jeito que fosse, da maneira que desse, por outro, ter ido até lá e vê-lo de longe já era quase suficiente. Para que arriscar? No fim das contas, esse chamado selvagem que a fez viajar milhares de quilômetros até o Chile em busca do poeta, perdeu espaço para o medo de meter os pés pelas mãos e se arrepender do encontro. Eu falei, não quero ser recebida desse jeito. Eu acho que é melhor eu ficar com essa loucura de vir até aqui, atravessar o continente. Não tem pegadinha aqui. Ela, de fato, cruzou 3.000 quilômetros. Embarcou em São Paulo e desembarcou em Santiago. Pegou a estrada, foi até Las Cruces sozinha. Encontrou ele ali, sentado na dele. E decidiu não tocar a campainha. Eu fiquei lá horas, entre a grade do vizinho, olhando uma diagonal, o cara lá pequenininho. E fiquei nessa paixão, assim, uma coisa meio de fascinação mesmo. E, tremendo de medo, fui embora. Sentou num lugar e bebeu. Exatamente, ainda fiquei gastando, exatamente. Ai, que eu fiz? Será que eu fiz certo? Exato, fiquei lá tomando vinho chileno e pensando no que tinha acabado de acontecer. Só que é isso, foi um pulso de emoção que me deu mais... enfim, que de fato fez ali uma coisa comigo, com aquele lugar. Daí, a partir daí, eu decidi que eu ia fazer uma antologia. A angústia começava ali a tomar a forma de uma antologia poética. Mas calma que para chegar nesse livro publicado ainda tem chão. Bom, esse capítulo realmente está encerrado. Joana voltou para o Brasil de mãos abanando. Viu ali a miniatura do ídolo por uma lateral na casa do vizinho e bateu em retirada. Mas se você estava achando que ela não ia fazer mais viagens ao Chile atrás do Parra, bom, você achou errado. E meses depois eu falei, não, agora eu preciso encontrar, mas eu preciso dignamente. Aí o Zambra entra de novo na dança. A gente está em 2014. A Joana tinha resolvido há pouco voltar dignamente e bater na porta do Parra. Voltou para Santiago para encontrar o Zambra. E numa manhãzinha, os dois pegaram o carro e seguiram em direção a Las Cruces. Aquele mesmo ponto da longa costa chilena em que ela tinha estado não muito tempo antes, e do qual tinha fugido. Só que dessa vez, Nicanor Parra já estava sabendo da visita, que tinha sido agendada pelo Zambra. A essa altura, a Joana já tinha avançado na tradução e estava cheia de dúvidas. Levou suas versões, comentários, um caderno cheio de perguntas para apresentar ao poeta. Agora ela tinha, portanto, uma espécie de proteção extra. Ainda ocupava essa frágil e, a gente sabe, ingrata posição de admiradora, mas estava, de alguma maneira, amparada pela condição de tradutora do Parra para o português. Quem abriu a porta foi La Colombina, caçula do poeta, que nos convidou a entrar manifestando um sorriso entre amável e desconfiado. Ofereceu um abraço afetuoso a Alejandro, me perguntou se já nos conhecíamos e me estendeu a mão. Nos conduziu por um saguão de pedra, gelado como o meu estômago, e nos indicou a porta à esquerda, que nos levaria à sala. Alejandro, com sua camisa azul escura, guiou a procissão. Eu me ocultava retraída de trás de seu tamanho, o que, no entanto, não me impediu de ver, contra a luz branca que vinha da janela, surgir a silhueta descabelada do poeta, que minhas pupilas custaram a focalizar. Ele nos esperava no sofá, no fundo da sala abafada, amortecida por tapetes e quadros. Esguio e elegante, Nicanor se pôs de pé, apoiando a mão esquerda na mesa de centro. Ergueu o rosto quadrado e ofereceu os braços ao escritor amigo. Por cima dos ombros de Alejandro, me espiou. Fiz uma pequena reverência e me aproximei, desejando o abraço. Num gesto infantil de quem se entrega confiante aos braços de um adulto, mergulhei no volume de roupa que recobria seu corpo magro e ereto. Ali, intocada, apertei com a minha mão esquerda a sua direita com força, a tempo de refrear as lágrimas que se mantiveram na borda de meus olhos até o final do dia. Senti seu cheiro. Afastei meu corpo trêmulo e completei a saudação com um breve movimento afirmativo com a cabeça e um sorriso sem mostrar os dentes. Eu havia tocado a pele da criatura que me concedera, sem saber, o prazer maior da poesia.
O interior da casa do Parra era mais ou menos a imagem do que parecia haver dentro da cabeça dele. Pelo menos essa é a sensação que a gente tem quando a Joana descreve o espaço da visita. É uma casa bem atolada de coisas. Então, uma sala com quadros ao redor de todas as paredes, as que não são janelas. E uma lareira do lado direito. E esses quadros e post-its, umas anotações, e tem umas canetas em cima da mesa, ele fica o tempo todo rabiscando coisas. Uma casa cheia de anotações, Uma casa cheia de anotações. Como se precisasse da palavra, o objeto não é suficiente, né? Ele precisa provocar o objeto com a palavra. No meio daquela sala cheia de legendas sobre os objetos, escritas à mão, aquele espaço meio subversivo, meio desordenado, a Joana se sentou com as anotações e perguntas para o Parra nas mãos. Mas elas nunca foram feitas. O que são esses papéis? Isso aqui, eu não respondo perguntas, odeio perguntas. Ele logo queria saber se a Joana era jornalista. Parra não gostava de jornalistas, mas a nossa roteirista manda dizer que o Livros no Centro gosta. Segundo o autor, a imprensa distorcia suas declarações, e questionários para ele soavam como interrogatórios. O melhor, então, de acordo com Parra, seria respeitar o tempo natural das conversas. Quem respondeu foi o Zambra, dizendo que a Joana não era jornalista, mas a tradutora do trabalho dele para o português. E depois, a coisa da tradutora melhorou um pouco, mas ao mesmo tempo não abriu o espaço. Ele falou, eu não respondo nenhuma pergunta sobre tradução, não leio traduções, não só dos meus poemas, não leio tradução nenhuma. Ele começa a recitar em francês. Exibido. E recitou diversos poemas, ou seja, em inglês, em espanhol, em português. Eu não leio traduções. Daí ele recita um poema em francês. Daí não sei o que, sabe, porque é muito difícil traduzir por causa disso, por causa das cuecas, que é uma organização linguística específica desse tipo de música. Vem cá, põe a cueca lá, Alejandro, não sei o que, põe aquela que eu quero, e põe música. Então fica, cara, é tipo um bombardeio, ele não para. Se quiser ficar só escutando, você vai ficar só escutando. Foi basicamente o que eu fiz. No meio desse bombardeio, Joana pescou uma informação que explica por que Nicanor Parra não lia traduções e não respondia perguntas sobre elas. Para o poeta, traduções deveriam ser, abre aspas, expropriações revolucionárias. Como quem diz, o meu trabalho eu já fiz. Nessa língua, publicado. Agora, se você vai se atrever a mudar esse registro, o problema é seu. Né? Vai virar uma outra coisa, assumindo que é outra coisa, embora seja, a poesia dele ainda já é outra coisa. Só pelo fato de ter sido transposta para outro idioma, né? Então, se ele tivesse feito a tradução, também seria outra coisa, né? Mas mesmo sem essas respostas todas que você queria, eu imagino que o encontro com ele tenha te ajudado na tradução. Sim. Porque daí a gente vai formalizando perguntas de outro jeito, né? Sim. Num comentário ia só jogando uma coisinha, de repente falava de um outro poeta, coisas que vão juntando, no fim das contas faz um caldo, né, que me ajudou tremendamente a traduzir. Inclusive, isso, bem lembrado. Você lembra a coisa das mãos? Essa coisa das mãos era o jeito do Parra de escandir a fala, marcando o ritmo de cada fala, como se dali ele fosse capaz de reconhecer a prosódia de quem falava. Ele seguia o polegar dele, passava do mindinho para anular, para os dedos e ficava indo e voltando, como se somasse alguma coisa. Mas fazia isso bem disfarçadamente. E fazia na fala dos outros também. Não era só na dele. Dos outros também? Ele somava. Ele ficava falando, meio que repetindo, olhando para minha boca, né? Porque o meu espanhol provavelmente é um pouco diferente dele, mas ele ficava olhando e contando as sílabas da minha fala. Então é uma obsessão absurda, que é justamente entre o poeta e o matemático. Ali parece que faz o encontro perfeito, né? A certa altura, Zambra, Adam Mendes, o editor que acompanhava a conversa, e Colombina, filha de Nicanor Parra, saíram para comprar comida. Parra e Joana ficaram sozinhos na sala. O poeta tirou da estante uma publicação em celebração aos seus 100 anos recém-feitos. Era um livro cheio de fotografias, novas e antigas, de etapas da vida dele. E ficou ali revisitando a própria biografia enquanto a Joana o escutava. Tinha uma foto da Violeta no álbum de fotografia? Tinha diversas. E ele comentava isso? Sim, talvez talvez é isso, a única mulher que de fato
ele amou, porque as outras narrações das mulheres tinham uma coisa assim meio de períodos, mas a Violeta que é essa mulher constante na vida dele. Aqui falamos de Violeta Parra, que com suas canções levou a cultura popular chilena para o mundo. Era a irmã mais nova do Nicanor Parra. Sua música engajada falava da vida no campo e da luta de grupos marginalizados no Chile. Gravou discos com músicas camponesas e composições próprias, fez carreira como artista plástica e fundou um museu dedicado ao folclore chileno. Foi, e ainda é, uma das vozes mais celebradas da América Latina. Aqui no Brasil, foi gravada por nomes como Milton Nascimento e Elis Regina. E tem essa admiração tremenda para a viola que vai para dentro do território chileno, trazendo, resgatando, né, essas cantigas, essas culturas. E ele usa isso dentro, né, de alguns poemas. Tem livros mais dedicados a esses chilenismos que outros. Tem outros só de cuecas, que são esse tipo de música bem tradicional, que inclusive tem algumas que dialogam com essa pesquisa da Violeta, né? E então ele fala sobre a irmã nesses dois registros. Um que é de muita admiração de um corpo de fato revolucionário e atrevido, né? Tudo aquilo que ele faz em palavra, ela faz na ação. Então tem uma coisinha assim de perder uma caçula, que ainda é essa coisa de uma espécie de um dengo, na criatura mais próxima que talvez ele tivesse no universo, e que foi muito cedo, né? Uma das canções mais conhecidas de Violeta Parra é Gracias a la Vida, que você escuta agora. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida. Então também vira e mexe ele volta a falar de Violeta Parra, tanto nos escritos quanto no registro ali da fala. Parra contou para Joana da família e das memórias felizes que o álbum registrava, mas também de passagens duras na sua biografia, como as desavenças que teve com seus pares ao longo da carreira. Ele era meio brigado com uma turma toda, porque de um lado ele era acusado de ser reacionário porque ele não era do Partido Comunista, né, como Neruda e outros poetas. E Foi pro exílio. Não foi para o exílio, exato. Então sempre acusaram ele. E daí ele fala, não pertenço... Tem poemas, inclusive, que ele fala, não sou da esquerda, não sou da direita, tô cansado de todo esse discurso, me deixa em paz, né? E, sobretudo, ele tinha um rancor, e daí tinha alguns temas, assim, que deu pra ver que ele ficava puto. Um deles era o histórico de críticas ao seu posicionamento político. Tem um episódio polêmico na história do Parra que arranhou a imagem dele no Chile. Em 1970, depois de participar de um evento literário em Washington, o Parra foi convidado para tomar um chá com Pat Nixon, esposa do então presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. Uma foto do poeta com a primeira-dama na Casa Branca circulou dentro e fora do país e despertou a ira de setores mais progressistas na América Latina. A gente está falando de um contexto dominado pela Guerra Fria e pelas manifestações contra a Guerra do Vietnã. A esquerda achou aquela imagem inaceitável. O poeta também foi acusado de conivência com a ditadura chilena. Levou um tempo até ele assumir uma posição de antagonismo declarado. E essa falta de ação por um período longo fez com que sua posição parecesse ambígua diante de um regime tão violento. A recomposição da imagem pública do Parra, depois disso, foi tardia e à custa de muito ressentimento. Outro papo que parecia ser ainda indigesto para o Nicanor aos 100 anos era o Prêmio Nobel. Na verdade, a falta dele. Então ele fala meio esnobando, mas dá pra ver que ele volta nesse tema diversas vezes. Por diferentes aspectos, assim, quando, né, então, enfim, Neruda tem, então é esse meio é o anti-ele, assim, né, que ele fica o tempo todo em disputa, porque é o cara mais vendido, mais traduzido, ganhou o Nobel,
era super de esquerda ou assumidamente de esquerda. Não é que ele tinha um problema com eles, porque eles eram amigos, mas sabe-se que várias vezes houve alguns problemas, assim, que eles se afastam e voltam a se encontrar ao longo da história. Parra parecia se ressentir com a celebração do Neruda e fazer comentários irônicos sobre o poeta. Neruda teve prestígio internacional e era uma voz que ecoava e seguiu ecoando dentro da esquerda. Neruda morreu há 50 anos, poucos dias depois do golpe de Estado e da morte de Salvador Allende, 2 anos depois de ter recebido o Prêmio Nobel de Literatura. Dá para imaginar a comoção e como as coisas se misturavam. Neruda, Allende, a luta contra o autoritarismo. Em períodos autoritários, exigem-se de intelectuais e artistas posições políticas bem marcadas. E Nicanor Parra ficou muitas vezes no meio do caminho. Ou melhor, se afastou desse debate. Com isso, se afastou cada vez mais do campo progressista. Mas isso está longe, bem longe de dizer que seu trabalho passava pano para a direita autoritária chilena. Ficou dando suas aulas e meio que só nessa república de poetas que é o Chile. Ele era um cara isolado, né? Ao contrário do que o Zambra conta aí desses movimentos de poetas que se ajudam, não sei o quê, ele era uma pessoa isolada. Acho que também porque estava na faculdade de matemática, ele era uma figura particular mesmo. Também toda essa negação, né? A antipoesia também sai um pouco disso, desse lugar de deslocamento. Acho que tem a ver com uma chave de leitura, com certeza. Quando a gente fala de uma postura ambígua, não é uma postura ambígua, é uma postura ante tudo que é estabelecido, né? Então uma demolição das coisas, e inclusive da linguagem e da palavra, por meio dela, mas também dela, né? Então não tem idealização de nada, né? Parece que a coisa sempre precisa ser revirada e olhada por vários ângulos. E às vezes aparecem esses vários ângulos num poema apenas. Tem esse que chama Autorretrato. Considerem, rapazes, esta língua roída pelo câncer. Sou professor de um colégio obscuro e perdi a voz de tanto dar aulas. Depois de tudo ou nada, faço 40 horas semanais. Que tal minha cara esbofeteada? Verdade que dá pena só de olhar. O que acham deste nariz apodrecido pela cal de um giz tão degradante? Em matéria de olhos, a 3 metros não reconheço minha própria mãe. O que aconteceu? Nada. Acabei com eles de tanto dar aulas. A luz ruim, o sol, a venenosa lua miserável. E tudo isso para quê? Para ganhar um pão imperdoável, duro como a cara do burguês, com sabor e cheiro de sangue. Para que nascemos como homens se nos dão uma morte de animais? Às vezes, pelo excesso de trabalho, vejo formas estranhas pelo ar. Ouço corridas insanas, risadas e conversas criminais. Vejam só estas mãos, estas bochechas brancas de cadáver, estes poucos cabelos que me restam e estas negras rugas infernais. No entanto, eu fui assim como vocês, jovem, cheio de belos ideais. Sonhei que fundia o cobre e limava as faces do diamante. E hoje aqui estou eu, atrás dessa mesa desconfortável, embrutecido pelo lenga-lenga das 500 horas semanais. Então é isso, ele dá porrada no burguês, ele dá porrada na academia, ele dá porrada na esquerda, na direita ele nem fala porque não merece. Já era noite quando Joana deixou a casa do Parra. Foram quase 8 horas ouvindo o poeta falar. Antes de sair, ela olhou para a antologia que tinha levado na visita, na esperança de que em algum momento sentisse segurança para pedir para ele assinar. E daí eu fiquei esperando, não sabia direito a hora, e na hora de ir embora, justamente, eu peço para ele. Será que você não assina? E daí ele olha pro lado e fala, quem sabe da próxima vez. Não assina, filho da puta. A Joana ficou ainda mais uns dias no país, pesquisando no restante dos livros do Parra que encontrou por lá, aproveitando a paisagem chilena para fazer novas traduções para a antologia. O poeta morreu em 2018. Não alcançou o tempo de ver publicado o livro no Brasil, que ficou pronto alguns meses depois da sua morte. Se ele se interessaria em folhear mais essa expropriação revolucionária, bom, isso será sempre um mistério. Assim como fica a dúvida de se num outro encontro a Joana teria tido chances de receber um autógrafo do antipoeta.
A experiência inspirou outro tipo de assinatura, no entanto. Quando a gente estava fazendo a pré-entrevista com a Joana para esse episódio, eu e o Melvin percebemos que a história dela lembrava muito a de uma personagem do poeta chileno, do Alejandro Zambra. Se você já leu o livro, deve se lembrar da Pru, a jornalista estrangeira que viaja para o Chile, se encanta por esse circuito dos poetas e pela poesia do país e faz uma visita ao Parra. Depois, a gente descobriu que, de fato, essa semelhança de enredos não era mera coincidência. Escuta, por exemplo, este trecho do poeta chileno, em tradução do Miguel del Castillo e publicado pela Companhia das Letras. Em frente à praia Chica de las Cruces, que está lotada, Pancho, o amigo da filha de Nicanor Parra, que é amigo de Rocoto, espera por eles. Pancho mora em Santiago, mas está em Las Cruces para passar o verão. Entra no carro e indica o caminho até a casa de Parra, onde são recebidos por Rosita, a babá enfermeira assistente de Nicanor, uma mulher pequena, de sorriso ocasional e uma atitude de permanente desconfiança. Pancho se apresenta, diz que já esteve muitas vezes com Nicanor. Rosita diz que não se lembra. Enquanto dura o cabo de guerra, Pru pensa que a casa é pequena. Depois de ouvir tantas fofocas sobre Parra e sobre os poetas chilenos, imaginava que o poeta morasse numa mansão e que o balneário de Las Cruces fosse mais exclusivo que Malibu. Nisso chega providencialmente Colombina, a filha mais nova do poeta, que cumprimenta Pancho com um abraço e diz para esperarem uns minutos. Achei que você tinha marcado a entrevista, diz Pru para Rocoto, que encolhe os ombros. É sempre assim, responde Pancho. Não se preocupe, mas lembre que não é uma entrevista, você não pode gravar. Pouco depois aparece o próprio Nicanor. Caminha lentamente, mas com firmeza. Em alguns momentos parece que vai perder o equilíbrio, mas trata-se de sua maneira de caminhar. A quem vocês procuram? Pergunta Nicanor. Nicanor Parra, responde Pancho, entrando na onda, e Pru não entende nada. Ah, o seu Nicanor está dormindo, ele passa o dia todo dormindo, diz Nicanor. É que a gente queria acordá-lo, diz Pancho. É que ele já tem 99 anos, hã? Se você tivesse 99 anos, com certeza passaria o dia todo dormindo, não? Acorde logo o seu Nicanor, queremos conversar, diz Pancho. Se você está mandando, então tudo bem. Nicanor abre a porta cerimoniosamente, dá um abraço em Pancho, cumprimenta Rocoto e Pru com um ligeiro movimento de mãos e um sorriso meio cordial e meio distante. Acompanha-os até o terraço e desaparece por 20 minutos. Volta com um jornal aberto. Por isso você me parecia conhecida, diz Nicanor apontando para uma foto de Britney Spears no jornal. Você é aquela que deu um beijo na Madonna? Eu também teria dado um beijo na Madonna. A Madonna é coisa séria, hã? Obrigada, Nicanor, diz Pru, mas não sou a Britney Spears, lamento decepcioná-lo. Mas você não é jornalista, certo? Responde Nicanor. Claro que não, diz Pru brincalhona, odeio jornalistas. Eu não os odeio, diz Nicanor, e em seguida acrescenta como que soletrando, eu os invejo. E por que os inveja? Porque é o trabalho ideal. Eles perguntam, só isso. E ninguém pergunta nada de volta. Eu gostaria de fazer isso, perguntar. Eu quero perguntar. E que ninguém me pergunte nada. Todas as perguntas são agressivas. As pessoas tinham que conversar e pronto. Mas os jornalistas perguntam porque esse é seu trabalho. O melhor trabalho do mundo. Colombina se senta perto do pai e Rosita também chega com umas taças de vinho tinto. Ela é a verdadeira antipoeta, diz Nicanor apontando para Rosita. Eu copio tudo dela. Achei divertido, né? É óbvio, é sempre uma mistura. Pego fragmentos dos nossos diálogos em vários lugares. É muito divertido. Só que eu não sopro, obviamente, né? Sou um pouco essa exemplar da estrangeira que vai para essa ilha de poetas e mistério da poesia dentro do Chile, né? Então faz um pouco essa personagem tipo fundamental, né? Essa pesquisadora um pouco desnorteada. Ela não sabe muito bem o que ela está fazendo lá. Ele me mandou o livro quando saiu lá primeiro. E daí foi muito engraçado, né? Porque é isso, a literatura ela pode melhorar a realidade, né? Então ele vai juntando. Gracias a la vida. Nicanor Parra morreu em 23 de janeiro de 2018.
3 anos depois do Chile ter festejado e celebrado seu centenário. Poucos anos antes, ele ganhara o Prêmio Cervantes, o mais prestigioso da literatura de língua espanhola. Tem um poema da poeta argentina Tamara Kamensain que fala dessa cerimônia. A gente achou que valia a pena ler para vocês. O poema está em Garotas em Tempos Suspensos, que foi publicado pelo Círculo de Poemas, em tradução da Paloma Vidal. Quando o Prêmio Cervantes foi para Nicanor Parra, o antipoeta mais antivate do universo tinha 97 anos e também mandou seu neto, mas neste caso roteirizado. Neste momento e à distância, meu avô se formula a seguinte pergunta: o senhor se considera merecedor do Prêmio Cervantes? Claro que sim. Por quê? Por um livro que estou para escrever, leu Cristóbal, de 19 anos, compenetrado no papel de performer que Nicanor lhe cedera, sem levar em conta as diferenças geracionais. No YouTube é possível ver as expressões constrangidas de reis e sacerdotes, enquanto o adolescente enfronhado em um fraque alugado esgrime com total desenvoltura e como se fosse dele próprio a língua que o avô inventou para ele. Os prêmios são para os espíritos livres e para os amigos do jurado, recita Cristóbal com a mesma cara de paisagem que Nicanor teria feito para que os que esperavam um vate tivessem que digerir que aí havia somente um avô menino. A gente volta já já para um bate-papo sobre a história da Joana com Parra. Bom, queria fazer um registro inicial que a gente está gravando muito perto da efeméride dos 50 anos do golpe no Chile. E isso não é qualquer coisa, né? Quando a gente fala dessa república de poetas e desse país que teve uma ditadura tão sangrenta. E aí, quer dizer, é inevitável pensar na Violeta Parra e nessa cantora incrível, né? Que, enfim, que família é essa que teve Violeta Parra e Nicanor, né? Mas eu queria começar, enfim, isso era só um registro, queria começar falando que quando eu li o poeta chileno, eu me arrepiei muito com a narrativa dessa visita da Pru ao Parra, né? Pru ao Parra. E foi uma coisa assim que eu estava lendo o livro e falei, meu Deus, ela vai visitar o Nicanor Parra, né? E então foi muito legal quando a gente descobriu que a história da Joana era uma inspiração para aquela personagem. Enfim, Melvin, você lembra quando a hora que a gente se deu conta de que, mas meu Deus, a gente já leu isso em algum lugar? Sim, eu lembro. A gente estava numa das reuniões de pauta do podcast e a Sheila, que cuidou, que ajudou a gente, né, nas pré-entrevistas, estava contando pra gente a pré-entrevista da Joana e conforme ela foi narrando ali o que estava acontecendo, aí entrou o Zambra, entrou o Parra. Eu lembro que eu olhei pra trás, a Rita tava olhando pra mim e a gente falou ao mesmo tempo, poeta chileno! Como se fosse um eureka, assim. Muito, muito bom, muito curioso. A gente foi fazendo cara de interrogação, né? Peraí, poeta chileno. Eu conheço essa história, já ouvi essa história, já li essa história. E, de fato, o Poeta Chileno foi um livro também que eu li de uma maneira muito entusiasmada. Terminei ele num parque, assim, eu preciso terminar esse livro. Aí sentei e terminei de uma maneira muito, muito bonita. É um livro realmente que acho que marca tanto a carreira do Zambra quanto acho que a prosa ali, contemporânea chilena. É um grande livro. Eu também adorei. Essa história me fez pensar um pouquinho se a gente viajaria atrás de um escritor ou de uma escritora, né? Essa coisa da Joana, de várias vezes ao Chile e atrás do Parra, e é bonito isso, né? Eu não me imagino fazendo assim, grandes gestos para encontrar um escritor. E vocês, hein? Olha, eu tenho uma história que não chega a ser parecida com a da Joana, porque ela vai por outros meios, assim. Mas quando eu era mais novo, eu descobri a Adília Lopes, uma poeta que inclusive é quase um equivalente ao Parra em Portugal. E eu li um poema dela num blog de poesias e fiquei, como diz a Maria Emília, siderado na poesia da Adília e queria ler mais sobre ela, ler mais os poemas dela. Só que na ocasião a gente não tinha
muitos livros publicados dela aqui no Brasil. Até existia uma antologia que a Kozak e Naif, com as 7 letras, lançaram no começo dos anos 2000, mas estava tudo fora de catálogo, então eu ficava ali refém aos blogs de poesia e de olho se algum amigo meu ia para Portugal, assim, para poder trazer alguma edição. Mas o fato é que em 2019, mais ou menos, a Moinhos, a editora Moinhos, lançou o primeiro livro da Adília aqui no Brasil, que é Um Jogo Bastante Perigoso. E aí, pela primeira vez, eu tive acesso ao objeto livro Adília Lopes. E é muito legal que no Pós-Fácil, isso até me lembra um pouco a história da Joana. No Pós-Fácil tem uma... No Pós-Fácil não, desculpa. No prefácio do livro, a Adelaide Ivanova, que é também uma outra poeta excelente, é um episódio sobre poetas, né? A Adelaide, ela narra uma história que ela teve em Portugal, que ela foi a Portugal com 2 missões. A primeira era encontrar a Madonna, que estava morando em Portugal na ocasião, e a outra era encontrar a Adília Lopes. Então, na primeira semana que ela estava em Lisboa, ela ficou em frente ao castelo da Madonna, tentando encontrá-la, tentando vê-la, mas ela errou o time, e a Madonna estava em Los Angeles, lançando um filme, algo do tipo, e ela narra de uma maneira muito espirituosa, assim, um dia que a polícia chega na rua, fecha toda a rua, e aquela hora ela fala, a Madonna vai chegar, vou conseguir vê-la, mas chega um carro de uma desentupidora de esgoto, e aí ela desiste de encontrar a Madonna e vai pra frente do prédio da Adília, que ela conseguiu o endereço com um amigo, é quase um segredo de estado onde a Adília mora, e ficou ali paradinha tentando entender com quem que a Adília falava, onde a Adília ia, e vê-la, né? Mas ela não consegue encontrar a Adília, não é um bom desfecho como o da Joana, que encontra. Mas é uma história que eu achei super, super engraçada, curiosa. Existe um culto em torno da Adília, assim, tão equivalente ao que existe ao Parra. E na época viralizou também nas redes umas fotos do Godard captadas pelo carro do Google Street. Que é genial, né? O cara que pensou a imagem do século XX, de repente, é fotografado pelo carro do Google Street. E eu entrei numa obsessão de talvez encontrar a Adília Lopes em Arroios, que é o bairro lá de Lisboa, pelo carro do Google Street. Então eu ficava andando, quando não tinha nada pra fazer, eu ficava andando pelas ruas de Arroios para ver se eu encontrava algum frame da Adília por lá. Na época, eu até escrevi um textinho procurando a Adília Lopes pelo carro do Google Street, influenciado pelo Godard, mas eu perdi esse texto, nem sei onde tá. Mas acho que se um dia eu for a Lisboa, talvez eu me preste a procurá-la, assim. Não sei se eu falaria com ela, acho que eu ficaria ali olhando a espreita, igual a Joana ficou com o Parra na primeira visita. E ela é essa figura reclusa também, né? Super. A Adília. Ela é uma poeta que escreve muito, ela nunca deixou de escrever, mas ela não vai em lançamento, ela não dá entrevistas. O negócio dela é escrever e ficar em casa cuidando dos gatos. Lembrei agora, Melvin, daquele dia que eu te mandei o story de um conhecido. Eu vi no Instagram uma foto e eu falei, acho que é a Adília Lopes, de costas. De uma senhora carregando umas sacolas de supermercado, e a legenda desse story era minha vizinha é uma poeta ou alguma coisa assim, e eu falei, acho que é a Adília, e mandei pro Melvin e falei, Melvin, agora a gente já tem como descobrir o endereço exato, vou descobrir para você. Se um dia eu for a Portugal, então já temos aí onde localizá-la, vai ser bom, vai ser bonito. E você, hein, Flávia? É que eu não gosto de poesia, né? Por isso que eu tô quietinha. Tá. Diz a nossa livreira, coordenadora e poeta. E artista plástica, multitalentosa. Eu acho que eu tive isso de busca de um poeta com o Manuel de Barros. Eu não lembro se eu conheci a poesia dele por indicação da minha amiga Vanessa, ou se quando eu matava aula para ficar na sessão de poesia da biblioteca da Fefeleche, eu me deparei com um livro dele. Mas eu conheci com uma antologia que foi lançada pela Record, que era a Gramática Expositiva do Chão. Eu acho que é do final dos anos 90, e era uma seleção de poemas do Manuel, né? Eu fiquei meio doida, assim, com a poesia dele, assim, foi uma pedrada na minha cabeça, mudou o meu jeito de pensar poesia, de escrever poesia. Aí eu fiquei meio, assim, alucinada, indo atrás de tudo que tinha na biblioteca do Manuel. Depois, uns tempos depois, eu tava na Paulista, numa livraria, e vi numa banca de desconto 2 livrinhos dele, por R$5. Eu, dura, estudante,
mandei uma mensagem pro meu irmão, que trabalhava na região, e aí ele foi lá na livraria comprar os 2 livrinhos pra mim, assim. E aí essa coisa com o Manuel ficou grande, assim. Eu até hoje releio e leio, tenho todas as edições que saíram de todas as editoras. Inclusive ele sai agora pela Alfaguara, né, que é do Grupo Companhia das Letras. Mas um tempo depois, quando eu já estava trabalhando em livraria, eu atendi uma cliente, e aí ela perguntou sobre o Manuel, aí eu respondi toda empolgada: nossa, o Manuel, que não sei o quê, é muito, muito legal, muito foda. E aí, no final do atendimento, ela se identificou. Eu não lembro se ela era prima ou irmã dele. Só que, pela minha empolgação, ela me deu o endereço dele. E eu escrevi uma cartinha e enviei para ele a cartinha, assim. Foi o meu Em Busca de Manuel de Barros. E ele respondeu? Eu não sei se respondeu, se a Como carta assim? chegou. Porque aconteceram 2 coisas, né? Perto disso, ele faleceu. E eu mudei de endereço também. Então, não deu muito para saber e tal. Imagina ter uma carta perdida do Manuel de Barros, a Flávia, em algum lugar de São Paulo. E o Manuel é esse antipoeta também, né? Porque é um cara que foi viver recluso na casa dele. Então eu acho que a Dília, o Parra e o Manuel tem essa coisa de ser o antipoeta. A pessoa que vive para escrever poesia, não necessariamente para viver ser um poeta e ser celebrado e tal. Ô Flávia, mas o que você falava na cartinha pra ele? Você lembra? Não lembro, eu acho que Eu te amo. Eu te amo, Manuel. Mentira. Você mandava uns versos seus, Eu assim? acho que eu escrevi alguma coisa sobre como a poesia dele tinha me influenciado e mandei um poema que eu escrevi em homenagem a ele. O poema chama Para um Menino que Esqueceu Poesia, alguma coisa nesse sentido. Eu não lembro nos meus próximos poemas. Difícil. Aliás, eu tava lembrando agora que no episódio do Cérvulo e do Marcelo Maluf, vocês disseram que não tietavam escritor. Foi o 3º episódio, né? Mas estão aí contando cena de tietagem explícita, né? E lembrei também que, aliás, eu testemunhei lá na Megafauna, dia desses, no dia que teve o lançamento do livro da Ana Martins Marques, no nosso evento mensal, Poesia no Centro. E vocês estavam lá tietando a Ana Martins Marques. Tô entendendo que vocês só tietam poeta, né? Vocês são uns chileninhos, é isso? A gente não pode nem dizer que é fake news, porque tinha muita gente, né? Muitas testemunhas. Muitas testemunhas, muitas mesmo. Mas sabe que na ocasião eu tava na fila, eu encontrei a Rita Matar, que é uma das editoras da Fósforo, e eu falei pra ela: Rita, a gente tá sendo flagrado aqui, né? A gente comenta no podcast que a gente não pede autógrafo pra escritor, e a Rita olhou pra mim e falou assim: Melvin, vocês não pedem autógrafo pra escritor e pessoas normais, mas pra deuses vocês pedem, né? E aí a minha justificativa aqui de por que a gente tava na fila da Ana Martins Marques, inclusive a Ana, que ficou 3 horas autografando de uma maneira muito, muito solícita e linda, assim. Ela foi uma querida, atendeu todo mundo, assim. E a dedicatória era sobre a conversa que a gente tinha ali, aquele tete-a-tete. Então, você falava alguma coisa, ela já botava na dedicatória. Melvin, a sua dedicatória foi diferente, não foi? A minha é diferente, acho que ela já tava um pouco cansada, que ela, em vez de colocar São Paulo, ela colocou BH. E eu amei, porque agora eu posso mentir pra todo mundo que eu estive em BH e encontrei a Ana Martins Marques, sabe? E o meu livro vale mais. Inclusive, eu queria reivindicar aqui Minas como o país dos poetas também. Como é que é? Polônia, Portugal, Chile e Minas Gerais. Minas Gerais, exatamente. Acho justo. Mas sabe que tem um outro livro da Marília Garcia, chamado Engano Geográfico, que foi lançado pela 7 Letras, que agora inclusive tem uma reedição chamada 2 Poemas Franceses, que junta 2 poemas longos no mesmo livro, que ela narra num único poema uma viagem que ela fez para os Pirineus, na França, para encontrar o Emmanuel Rocroi, que é um poeta que ela também traduziu, que ela super, super admira. E é uma viagem que flerta ali com a história da Joana também. É muito bonito ler as narrações. Assim. Acho que vale a pena procurar também, para quem gosta de poesia, de encontros com poetas, livros sobre traduções. Acho que... E para quem gosta de poesia sobre poetas, justamente. Né? Bom, antes da gente ir para o próximo bloco, a gente precisa falar do Bolanho, né? Claro. Não dá para deixar de mencionar o Bolanho, sendo o assunto do episódio sendo o Chile o cenário da nossa história de hoje, né? Aliás, saiu um livro de poemas dele. Eu brinquei que parece título de livro de ficção, né? Assim, prosa, não poesia. Chama A Universidade Desconhecida. Saiu pela Companhia, com a tradução da Joseli Viana Batista.
No episódio de homenagem a poetas, ficam como recomendação também do Bolanho 2 livros de ficção dele, em que os poetas estão presentes, né? Os Detetives Selvagens e o 2666. Os 2 saíram também pela Companhia das Letras e foram traduzidos pelo Eduardo Brandão. Melvin, mas você tinha lembrado de outro livro mais recente também, né? Sim, inclusive é um livro que apareceu aqui no nosso bloco de adivinhações de capa. Não sabe aquele livro? E que acertamos, que é um livro do Mohamed Mugarsar, me perdoe se eu não falar o nome dele certo, chamado A Mais Recôndita da Memória dos Homens, que saiu pela Fósforo esse ano, 2023. E é um livro que é também a história de um escritor que vai à busca de um escritor que desapareceu. Basicamente esse é o plot do livro. É um livro de aventura que também envolve o mundo dos poetas, da literatura, um cenário ali ambientado na França, vem para Buenos Aires. É uma diversão ler esse livro, assim, super recomendo. Então a gente tem livros, poemas em busca de poetas e romances em busca de poetas ou de escritores perdidos, né? Acho que acaba sendo esse o mote. As indicações dos livros citados estão na descrição do episódio e no nosso site. E como diz o Bolanho, e esta é a epígrafe do Só para Maiores de 100 anos, quem for valente que siga a parra. A gente volta já já com 2 quadros curtinhos que dizem muito da rotina de uma livraria. Quem já trabalhou como livreiro sabe que uma das atribuições do cargo é decifrar enigmas. Então, para treinar essa habilidade de adivinhação, a gente criou o quadro Sabe Aquele Livro. Funciona assim. Você manda um áudio descrevendo a obra que está procurando e a gente desvenda o mistério aqui no podcast, de improviso. Estão prontos? Melvin, Flávia, bora? Yeah! Nasci pronta. O primeiro áudio é da Laura de Campinas. Gente, sabe aquele livro? Tem um título grande, assim, é de uma escritora bem famosa brasileira. A capa, ela é bem abstrata. Ela tem umas figuras geométricas, assim, ela tem um retângulo, tem uma bola. Algum livro da Clarice, não é? E eu lembro que as cores eram rosa, verde, cinza, laranja. Perto do Coração Selvagem? O nome da autora grande e abaixo o título do livro. Ele não é muito grosso, não. Ele tem, tipo, umas 200 páginas, assim. Eu acho que é algum da Clarice, mas aí as capas abstratas ficam difíceis de adivinhar qual que é o título. É da Clarice? É da Clarice. Então já deixa aqui adiantado um ponto pra mim. Meio ponto, né? Vamos ver se é completo o ponto. A Felicidade Clandestina? Não. Aí começa a falar todos os títulos, né? Laço de Família. Paixão segundo GH? Acertou. Aê. Eu vou dizer que fica meio a meio aqui. Mas eu tinha falado Perto do Coração Selvagem antes. E é Clarice. Eu errei, mas era Clarice. Não, mas ele tinha falado antes da Clarice. Tá. Vamos brigar, não. Então, o livro é A Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector. Essa é a edição comemorativa publicada pela Rocco. E aí? Agora vocês lembraram, né? Muitas capas Clarice tem. Não, tudo bem. Olha, um Caetano Veloso do nada, muitas capas Clarice tem. Muitas... esse é do Arthur, de São Paulo. Oi, tudo bem? Eu queria um livro que é um livro meio fininho e que tem uma moça fumando um cigarro na capa. É só isso que eu me lembro. É a Zimbosca, algum livro dela? Não. É o da André Del Fuego, Ah. a pediatra. Muito bem. É que eu tô no episódio dos poetas, então eu pensei na Zimbosca. eu pensei nesse e depois pensei em alguns outros. Tem aquele o Cramp também, que é um... Verdade. É o cigarrinho, né? né? Cigarrinho. Bom, o livro é A Pediatra, da André Del Fuego. Foi publicado pela Companhia das Letras. Próximo áudio é da Ana, do Rio de Janeiro. Oi, você tem um apartamento em Marte? É em Marte? Que é um apartamento no planeta. Que é meio a capa meio verde. Que é um filósofo, que era uma filósofa da Espanha, um filósofo que era casado com aquela mulher do King Kong. Muito bom. Bom, esse vocês têm que acertar, então pelo menos o nome, porque esse era muito fácil. O nome do autor. Paul Preciado. O livro é Um Apartamento em Urano, do Paul Preciado, publicado pela Zahar, com tradução da Eliana Aguiar.
Para participar do quadro Sabe Aquele Livro, é só mandar seu áudio para o WhatsApp 11 910 15 0229. Conta pra gente também se você estiver conseguindo adivinhar as charadas que passam por aqui. Para terminar essa edição, uma boa recomendação de livro. A gente traz também para cá, a cada episódio, um livro que uma pessoa da nossa equipe ou um convidado especial devorou e recomenda. Hoje, quem vai sugerir uma leitura para vocês é a Ana Ferrari, arquiteta e sócia da Megafauna. O livro que eu queria indicar chama Um País Terrível, um romance sobre a Rússia, de Kate Gessen, com tradução de Bernardo Asenberg e Maria Cecília Brandi, editado pela editora Todavia. Eu indico esse livro porque ele conta a história do Andrei, um cara que nasceu na Rússia e foi criado em Nova York, mas que volta para a Rússia em 2008 para cuidar de uma avó doente. E ele volta para um país muito diferente do que ele tinha na memória, né? Ele tinha todo um imaginário em relação ao que era a Rússia, o que era a União Soviética. E aí o livro vai se passando a vida dele com a avó, essa tentativa dele de adaptação, né, nessa nova Moscou, uma Moscou capitalista em que ele convive com uma senhora que viveu na União Soviética a vida toda e que tenta manter a vida que ela tinha. Então ela vai nos mercados que ela sempre foi, ela atravessa a cidade para comprar o peixe num lugar e as verduras em outro, e ele vai se envolvendo com essa cidade, né, com essa nova vida capitalista que tem, né, na Rússia agora, em Moscou. E com todas as contradições, né, com todas as dificuldades, e é super bonito, porque é um livro muito intimista, muito, muito amoroso, da vida do Andrei e da sua relação com a sua avó, e ao mesmo tempo consegue passar muito bem a temperatura da Rússia hoje, de Moscou, e de toda essa contradição, né, de uma grande cidade com grandes distâncias e praças monumentais e prédios monumentais, mas com uma complexidade social, né? O Livros no Centro fica por aqui. Lembrou de alguma história inusitada sobre livros que possa render um bom episódio? Você pode mandar sugestões para @livrariamegafauna no Instagram ou por e-mail podcast@livrariamegafauna.com.br. A gente queria agradecer a Joana Barossi e também ao Leonardo Gandolfi e ao Miguel Del Castilho. O podcast Livros no Centro é realizado pela Livraria Megafauna e tem distribuição pelo UOL. Eu sou a Irene de Holanda, diretora da Megafauna, e dirijo Livros no Centro junto com a Fernanda Diamante. A criação e o roteiro são da Laura Capellucinic, que também é responsável pela produção executiva e pela montagem desse podcast. A apresentação é da Rita Palmeira, curadora da livraria, e da Flávia Santos, livreira e coordenadora da loja. O Flávio Augusto, o Maurício Gonzaga e o Melvin Brito, livreiros da Megafauna, se revezam na conversa do segundo bloco do podcast. Eles e a Flávia Santos colaboram com a Rita Palmeira na curadoria dos livros citados nos episódios. A Nina Knudson, coordenadora de eventos da Megafauna, lê os trechos de livros desse episódio. A trilha sonora original é do João Camareiro. O desenho de som e a finalização são do Vitor Oliveira. E as músicas complementares são do Vitor Oliveira e do Blue Dot. Esse episódio também usa trechos da música Graças à la Vida, composta e interpretada por Violeta Parra, e Aremanga-te el vestido, de Los Tricolores. Quem faz a direção de locução é a Mica Lins. E a pesquisa para o podcast é da Sheila Miranda. A Fernanda Fischer é responsável pela identidade visual. A ilustração é da Viridiana Scarpelli. A Sheila Miranda e a Leana Ferreira fazem a comunicação do projeto. E o André Stefanini faz a diagramação. A Júlia Brick é assistente de produção. O Ricardo Terto cuida da distribuição em todas as plataformas. A Bia Guimarães e a Sara Zobel deram consultoria para o projeto. A transcrição de áudio é do Miguel Ramos. Esse episódio do Livros no Centro foi gravado no estúdio Parede Meia. Os livros que citamos estão na descrição do episódio e você encontra todos eles na Megafauna e no site da livraria. Defenda o livro, frequente livrarias independentes.
Dessa forma, você descobre boas leituras e ainda fortalece a bibliodiversidade. E ficamos por aqui. Te esperamos no próximo episódio.